Só vive o propósito aquele que é capaz de suportar o processo. Capítulo 17, nós encontramos o quê? A famosa guerra. Uma famosa guerra. Capítulo 17, versículo 1 fala que os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó. E quando a gente vai para o versículo 2, fala que Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Gente, Saul ordena a batalha, começa a batalha, mas não está preparado para a guerra. Não é uma piada. Ele ordena, mas não está preparado para a guerra. Não dava conta de si mesmo. É tanto que precisava de um jovenzinho para acalmá-lo, com uma harpa. Mas ele acha que dá conta de uma guerra. E aí está todo mundo lá reunido quando os filisteus tiram de uma caixinha uma surpresa, que não era tão pequena assim. Quem aparece no meio dos filisteus? Golias. Golias aparece. Aquele homem tinha, gente, por volta de 3 metros de altura. Os côvados aqui existem diferentes medidas. Então eles falam que ele podia ter dentre 2,83 metros até 3 metros e pouquinho de altura. Só a roupa dele, sem contar capacete, arma, pesava em média 60 quilos. Uma rosana e meia. Só de roupa. Aquele homem aparece e começa a insultar a Deus. E o povo está em desespero. Já são 40 dias. E aí aparece na história quem? Quando a gente vai para o versículo 12. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome do pai era Jessé. E esse homem tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos foram para a guerra. Quem eram os mais velhos que foram para a guerra? Os bonitões, rejeitados. Eliabe, Abinadab e Sama. Quem você está chamando para o seu exército? Quem você está chamando para lutar as batalhas junto com você? Saul não sabia, mas ele estava levando 3 homens que Deus já havia rejeitado. Mas o que importa é a aparência, né? Estava lá, cercado de medrosos. Para fazer parte do time dele tinha que ser, né? E o versículo 14 fala que Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. E aí, quando a gente vai para o versículo 17, fala que disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Davi nunca havia ido à guerra. Lembra que ele quer ir para a guerra, ele não pode ir porque ele não tem idade para ir para a guerra? Ele não tinha idade para ir para a guerra. Mas agora ele vai para levar comida, pelo menos como entregador, delivery, ele serve. Não sei se ele foi montado numa ovelha, né? Se fosse hoje era numa moto, alguma coisa. Mas ele foi fazer o delivery. Entregar comida para os seus irmãos na guerra. Puxa vida, quando ele foi tocar lá a harpa, o servo de Saul falou que ele era um homem de guerra. Ele nunca havia ido para uma guerra. Você pode ser reconhecido pelo que você é na sua essência, independente de ter sofrido a situação ou não. Você não precisa ter passado para a guerra para mostrar que é forte. Porque quem nos faz disso, quem nos faz pessoas fortes, é o próprio Cristo. E se foi Ele quem disse que Ele era forte e corajoso, Ele era forte e corajoso. E Ele estava ali para entregar pão e cevada. E quando Ele chega ali para entregar pão e cevada, Ele levantou de madrugada para levar. Mas olha só, olha o detalhe do versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. O pai tinha mandado ele levar o pão, não tinha? A comida? Então as ovelhas eram problema do pai dele, era ou não era? Não. A responsabilidade era dele. E antes de ir para a guerra, ele deixa alguém cuidando das ovelhas.
Você precisa ter zelo nas coisas que você faz. Porque ele cuidou daquilo que ninguém podia ver. E Deus revela publicamente quem Ele é. Ele vai lá e deixa aquelas ovelhas a cuidado. Quando ele chega naquela guerra, ele escuta quem? Golias afrontando o povo. E quando ele vai subindo e ele vai escutando aquele exército, ele vai escutando, Davi ele vai ficando desesperado. Ele chega para um, chega para outro, eu não vou ler todo o relato, mas fala que Davi foi correndo pelo meio das fileiras do exército do povo de Israel e fala assim: gente do céu, ninguém vai fazer nada para tapar a boca desse gigante. Vocês vão ficar mesmo deixando esse homem gritar contra o Deus Altíssimo? E ele corria por meio dos soldados do povo de Israel, e estava todo mundo apavorado. Até que ele chega para os seus irmãos e fala assim: por que vocês estão deixando ele fazer isso? Por que vocês estão deixando esse incircunciso? Já no versículo 26, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Ele era um homem corajoso. E aí, então ele correndo de um lado para o outro. Quando a gente chega no versículo, no capítulo 17, no versículo 28, você tem algumas lições para aprender também. E ouvindo Eliabe, o bonitão, altão, mais velho, falar aqueles homens, que estavam escutando Davi, né, fazendo maior tumulto no meio do exército. Ele chegou para Davi, olha só, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aprenda. Se ainda não foi, você ainda será maltratado pelos seus. Porque traição, a gente só se sente traído quando é alguém que é próximo a nós, faz algo que nos surpreende negativamente. Aprenda a ser maltratado. Porque as pessoas vão te maltratar se elas ainda não fizeram isso. As pessoas vão olhar para você e muitas vezes o que pode acontecer é que você é a evidência da fraqueza delas. Porque na verdade, Eliabe não estava falando sobre Davi. Ele estava falando sobre ele mesmo, porque o coração dele era presunçoso. Ele estava ali só para ver a peleja, ele não estava ali para lutar. Ele estava irado, porque ele lembrava que alguns anos atrás o seu irmão havia sido ungido para algo especial. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que ele havia sido rejeitado. E ali vem a ira dele, porque agora Davi está mostrando que de fato ele é um homem corajoso, apesar de ser o menor da casa do seu pai. Davi era a evidência de que Eliabe poderia ser um homem forte e corajoso. Ele havia escolhido ser um homem fraco, tímido, covarde. Ele estava ali dizendo sobre ele mesmo. E ele chama Davi de quê? De perverso, um homem de coração maldoso, presunçoso. Mas Davi significa querido. Davi significa querido. Não se importe com o nome que as pessoas estão te chamando. Se importe com o nome que Deus já te chamou. Deus já te chamou de filho amado. Deus já te chamou de herança. Deus já te disse que você vale o sangue dele. Deus já disse que ele não vai participar do banquete celestial enquanto você não estiver lá. Você é querido de Deus. Não fique escutando os nomes que te dizem o contrário disso. Porque as pessoas nos maltratam. As pessoas não entendem
muitas vezes as nossas intenções. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ali então, estavam todos diante daquele exército. E aí Davi fala assim: já que ninguém vai, eu vou. Já que ninguém vai, eu vou. Saul ficou super feliz com aquele menino se oferecer para a guerra, porque Golias só estava pedindo um para desafiá-lo. Na verdade, quem deveria ir era Saul, porque ele era o líder daquele exército. Mas, de forma covarde, ele deixa que o menino faça o trabalho dele. Até oferece as suas armas, a sua roupa, e ele deixa aquela criança aí. E quando Davi vai tentar andar com aquela roupa, ele não consegue, né? Porque aquela roupa não o pertencia. Então ele vai daquele jeito mesmo, encajado na mão, com uma funda e com algumas pedras, 5 pedras para sermos exatos. E quando ele chega então diante daquele Golias, o Golias fala assim: é você, eu vou te esmagar. Você está achando que eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau? E é aí que ele então insulta mais a Deus. Você precisa aprender mais alguma coisa. Se Deus te deu uma estratégia, seja fiel ao que Ele te deu de estratégia. Porque pode parecer loucura para os homens, mas faz todo sentido para Deus. Algumas pessoas dizem assim: Deus já me deu a resposta. Mas parece que é algo tão assim fora do propósito, tão diferente. Se Deus te deu uma estratégia, siga essa estratégia, não importa o que as pessoas acharem dela. Estava conversando com uma amiga ontem, e ela disse assim: minha amiga, eu tenho certeza que Deus nos trouxe para esse país. Eu sei que foi Ele que nos deu a cidadania, mas estamos sem entender porque as coisas não acontecem. Eu disse a ela o que eu responderia nessa manhã. A resposta dela é para você também. Se Deus te deu uma estratégia, se Ele te deu uma certeza, siga em frente, porque aquele que promete é aquele que cumpre. Aquele que coloca o sonho é aquele que o realiza. Aquele que nos chama para o seu propósito faz com que todas as coisas se cumpram para a honra e glória do nome dEle. E ali então, ele diante daquele Golias, escolhendo 5 pedras. É tão interessante as 5 pedras, né? Todo mundo fala assim: nossa, 5 pedras, ele era prevenido, caso ele errasse numa pedrada, ele tinha mais 4, né? Claro que isso pode ter sido um motivo, sem dúvida. Gente, Davi não ia matar o gigante na pedrada. Com 1, com 5 ou com 100, ele não mataria o gigante com a pedrada. Mas Deus fez aquele menino rapidamente pensar nessa estratégia. É tanto que ele corre para o ribeiro. Olha, ainda bem que nós teremos eternidade para assistir todas as histórias da Bíblia, né? Eu acredito nisso. Num telão no universo, porque essa história eu quero ver. Davi saindo da frente de Golias, falando assim: espera um pouquinho que eu estou indo ali buscar minha arma de guerra. E voltou com 5 pedras. Abaixa no ribeiro, pega aquelas pedras, volta com as 5 pedras. Só que uma só era para Golias. Quando nós olhamos para a história de Davi, já como um rei, como um soldado, já mais avançado em idade, nós encontramos o exército de Davi matando mais 4 gigantes. E a Bíblia é muito enfática em dizer que um deles era irmão de Golias. Eles faziam parte dos Refaíns, uma família de gigantes que habitava ainda ali próximo do povo de Israel. Quem sabe, Davi falou assim: só mandar o grandão e atrás dele vêm os outros 4. Se vierem, tenho 5 pedras.
Permita que Deus te faça enxergar além daquilo que os seus olhos veem. Permita que Ele te prepare para as batalhas que talvez venham. Esteja preparado para enfrentar aquilo que vier diante de você. Ele então se apresenta com aquelas 5 pedras. Golias também está vindo. Eles se encontram. A gente já está lá nos versículos 40 e pouco. E aí disse o filisteu a Davi no versículo 44: venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi vence a guerra porque ele está lutando não para defender o seu nome, mas para defender o nome de Deus. Temos perdido muitas guerras porque as estamos travando em nosso nome. Porque queremos defender quem somos, a nossa família. Quando nós entrarmos na guerra para defender o nome de Cristo, nós sairemos vitoriosos. Sabe por que muitas vezes nós abandonamos a fé? Porque nós não levamos desaforo para casa. Porque falaram contra mim, porque não me deram o cargo, porque falaram da minha esposa, porque não trataram bem o meu filho. Estamos sendo derrotados porque estamos preocupados com o nosso nome. Estamos sendo destruídos porque achamos que aquilo que somos ou que temos é mais importante do que qualquer coisa e temos que zelar pelo nosso nome. Deixa eu te falar, Deus já zelou pelo teu nome. Ele já te chamou de querido. Ele já provou que Ele é o Deus forte, o poderoso, o príncipe da paz. Então se preocupe em defender a Cristo, porque Ele defende as suas guerras. Ele luta por você. E ali então, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Davi em Israel? Não, que há um Deus em Israel. É hoje mesmo, grandão, que você vai saber que tem um Deus que me defende. É hoje que você vai saber que existe um Deus no nosso meio. Precisamos levantar com a intrepidez daqueles que acreditam que Deus quer fazer mais pelo seu povo. Nós precisamos levantar como aquele exército que sabe qual é o Deus em quem acredita. Nós precisamos nos levantar como aqueles que não aceitam mais as ofensas que o nome de Deus tem levado. Como você tem se posicionado como aquele que foi chamado para o reino de Deus? Como você tem se posicionado no seu trabalho? Quando o assunto fere os seus princípios. E ali então, 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao embate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Quanto poder você encontra nesse verso? O menininho correndo, colocando a mão dentro de um alforje, procurando uma pedrinha, enquanto um gigantão vai levantar ainda. Eu acho que ele chega e fez assim, com o capacete para dar uma coçada na testa. Não, eu não acredito. E naquele momento ele levou uma pedrada. Apresse-se para a batalha. Apresse-se para a batalha. Nós temos uma família para salvar.
Uma família para salvar contra as blasfêmias que temos escutado. Uma família para salvar contra a onda da sociedade. E ali então, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Você acha que ele desistiu? Ele virou já para comemorar? Ele só havia derrubado o filisteu. Agora ele vai lá, e é muito engraçado, né? Eu acho algumas coisas muito engraçadas. Ele foi lá e tirou da bainha a espada. E tem algumas versões que falam que ele tirou a espada usando as duas mãos. E com as duas mãos ele tirou a espada da bainha, que era pesada, né, para o menininho. E foi lá e cortou a cabeça do rei, né, do grande, dos filisteus. Cortou a sua cabeça. Ele fez o trabalho completo. E os filisteus, vendo que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Agora o exército ficou corajoso. Talvez seja você quem vai ter que começar a guerra para que os outros tenham coragem. Talvez Deus esteja te chamando para levantar um novo momento, para que outras pessoas se unam a você na vitória. Eu não sei para que Deus te chamou, mas para um propósito específico Ele te chamou. E sabe, muitas vezes nós estamos perdidos em tudo isso, porque só vive o propósito. Li isso, uma amiga postou, só vive o propósito aquele que é capaz de suportar o processo. Ele havia sido ungido. Agora, mais do que nunca, estava pronto para ser rei. Já tinha ido até uma guerra. Tinha matado Golias. Ele tinha liderado aquela guerra. Mas o que acontece com ele? Leia comigo. Olha só, gente. Não, antes disso. Versículo 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Ele correu 2 dias com a cabeça na mão. E chegando lá, ele aguardou na sua tenda. E ele pegou as armas também e guardou. E a cabeça ele entregou para Saul depois. Mas a gente vai encontrar depois, lá já bem adiante nos versos, em outros capítulos, que ele guardou aquela espada. No capítulo 21, versículo 9. A gente vê que essa espada depois foi guardada lá no templo, que ainda não era templo na época, mas na casa do Senhor. A espada de Golias foi guardada junto ao sumo sacerdote, porque quem havia ganhado a guerra era Deus e não Davi. E olha só a ironia do versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Quem é ele? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não o sei. Dá uma vontade de bater nos dois. A vida de Davi era ir para aquele palácio, para acalmar o rei, tocar igual a ele ninguém tocava. Ninguém conseguia expulsar o espírito maligno de Saul que não fosse Davi. E Saul vira e fala assim: quem que é esse menino que eu não conheço? Chama o moço aqui. Aí então, versículo 57. Voltando, porém, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi:
filho de seu servo Jessé, o belemita. Quem nasce no reino de Deus não fica querendo lugar que Deus ainda não colocou. Quem nasceu no reino de Deus sabe esperar. E eu tenho insistido muito na ideia do tempo. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Davi, desde que for ungido até se tornar rei de toda a nação, teve que esperar por 30 anos. Nessa história toda, ele já havia servido no palácio, já havia matado Golias, já havia não sido reconhecido pelo rei, e se coloca mesmo assim como servo, com a cabeça do inimigo na mão, e fala assim: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E ele volta para as montanhas. É chamado depois para ser o chefe do exército. Mas ele espera pelo tempo de Deus. Rei como Davi, o povo de Israel nunca conheceu. O rei mais famoso de toda a história entre cristãos e não cristãos, que começa com uma unção, ainda quando menino, que acha que está chegando o seu tempo de ser rei, porque Saul, quando ele é ungido, já havia sido rejeitado por Deus. Mas tem que esperar. Eu não sei em qual espera Deus te colocou hoje. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando para que o milagre aconteça. Parece que o tempo passa e a resposta não vem. Parece que nós estamos fazendo tudo certinho. Davi estava ali humilde, servindo. Mas Deus o estava preparando. Ao entrar no palácio para acalmar Saul, ele aprende lições poderosas. Primeiro, para governar, você precisa aprender a lidar com o ser humano. E Deus deu nada mais, nada menos do que Saul para essa escola. Um homem que tramitava entre o amor e o ódio contra Davi. No momento era o meu filho amado e no outro momento o inimigo que quer tomar o meu trono. Ao mesmo tempo que era o pajem, era aquele de quem ele havia tomado a filha, a quem ele tinha dado de casamento a Mical, toma e dá para o amigo. Ele precisa aprender a lidar com o ser humano. Deus quer que você aprenda a lidar com o ser humano. Você precisa aprender a lidar com as pessoas. Porque nem sempre as pessoas vão gostar de nós. Nem sempre as pessoas vão nos dar palavras de encorajamento. Nem sempre as pessoas vão olhar para nós e falar assim: uau, olha o que você fez por nós. Servi essa igreja por 20 anos e o dia que eu mudei de distrito ou fui para outra cidade, olha, nem citaram lá na frente. Aprenda a lidar com a vida. Uma mulher um dia me perguntou assim: doutora, por que a vida é tão difícil? E eu disse para ela: bem-vinda à vida. Bem-vinda à vida. Nós somos confrontados o tempo todo, afrontados o tempo todo. Mas Deus quer ensinar para nós que nós precisamos aprender a lidar com o ser humano. Depois ele aprendeu que ser a pessoa mais importante da nação, como era Saul, não significava ser mais importante para o coração de Deus. E ele aprendeu que um palácio não é garantia de felicidade. Porque Saul vivia ali, em conflito até com seu próprio filho. Você precisa aprender que o conforto da vida não se limita
as bênçãos que nos cercam, materiais, amigos. Mas o que de fato importa é o lugar que nós nos colocamos no relacionamento com Deus.